Shabbat Shalom, que o Eterno vos abençoe e vos guarde. Lições que podemos extrair de Ruth e de Noemi. Quem são esses personagens? O que eles têm a nos ensinar nos nossos dias de hoje? O que podemos aprender com essas duas mulheres fantásticas? Primeiro, temos que entender em que tempo isso está acontecendo. Lá mesmo, no livro de Ruth, o Sefer de Ruth, que vai dizer assim no Passuque 1, ou versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. O nome deste homem era Alimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quileon, efrateus, de Belém de Judá. Alguns detalhes não será necessário nós aqui nos debruçar, mas vamos falar sobre o tempo. Esse é um tempo em que os juízes julgavam a terra. O que o texto está dizendo? Que precisamos olhar para o livro dos juízes, que é o tempo pela qual esta situação está acontecendo. Vamos mais adiante. Houve uma fome na terra e isso os impeliu Alimeleque de sair de sua terra para peregrinar nos campos de Moabe. Segundo, a causa. Qual foi a causa que os impeliu a sair de sua terra? A fome, a dificuldade. Quando essas coisas acontecem, nós precisamos estar emocionalmente bem para podermos termos uma percepção da vontade de Deus para a nossa vida. Terceiro, as consequências que vieram logo após ele abandonar o lugar onde ele estava, a terra onde ele estava. Veja, o nome Belém significa casa do pão. Saiu da casa do pão para ser peregrino nos campos de Moabe. Temos que ter muito cuidado, porque mesmo que no lugar onde nós estamos, as dificuldades se apresentam, é nesse momento em que nós devemos nos posicionar para sermos aprovados por Deus. Meus queridos, há outro detalhe muito interessante aqui nesta passagem que o texto vai nos deixar, que é os nomes. Como vocês sabem, eu, pastor Kleber, gosto muito do hebraico e de que os nomes hebraicos carregam sobre ele. Vamos para as informações de cada nome. Primeiro, o primogênito Maalon. Maalon significa enfermidade. Significa ser peregrino. Vamos para o segundo nome, Quileon, que significa desfalecimento, chegar ao fim. Esses nomes, eles estão carregados daquilo pela qual Alimeleque, que o seu próprio nome também carrega algo interessante, que quer dizer: o Senhor é meu juiz, o Senhor é meu rei, o Deus é o meu rei. Essa é a tradução do nome hebraico para o nome de Alimeleque. O nome Ruth significa doçura ou deleite. O nome de sua nora, Orfa, significa ou orfã, que quer dizer pescoço ou nuca, ou traduzindo, mas literalmente significa voltar atrás. O nome dela carrega aquilo que ela fez naquele momento. Baruch Hashem.
Então já nós temos informações suficientes para aprender que cada sentimento que nós carregamos, aquilo que nós colocamos para fora, o que nós queremos aprender são as lições aqui dadas por essas maravilhosas mulheres. Primeiro, nós vamos aprender de Noemi o que é realidade. Seu marido está morto, seus 2 filhos estão mortos, e ela agora vai trazer para as suas noras a realidade da vida dela. Ela agora é uma mulher que não tem como se manter. Ela agora é uma mulher que é carregada de amargura. No capítulo 2, quando ela está voltando, no versículo de número 20, quando as pessoas olham para ela, porque ela tinha saído da sua posição, e está retornando a Belém. Muitos olham para a mulher que saiu rica, porque eles eram ricos, eles tinham posses, e foram para uma outra terra e acabaram perdendo tudo, inclusive a sua própria vida, restando apenas Noemi, por misericórdia do Eterno, aonde através dela ela vai trazer o nosso Mashiach, através da linhagem de Ruth, de Noemi e de Ruth, que vai se casar com Boaz, vai vir a família de Gesser, de onde sai o rei Davi, aonde vem a linhagem do nosso Messias, o nosso Yeshua de Nazaré, Jesus de Nazaré. Realidade, ela mostra para suas noras: eu agora sou uma mulher desamparada. Eu agora sou uma mulher velha, voltem para suas casas. E elas se recusam. O que eu aprendo nesse texto? De que Noemi, ela vai reconhecer que o seu erro lhe causou grandes danos. E que muitas das vezes nos aparece ou nos apresenta uma realidade, pelo caso muitas das vezes queremos camuflar a nossa realidade nas utopias das nossas vidas. Baruch Hashem. Segunda lição que nós aprendemos com Noemi: Noemi preparou-se para poder voltar para a sua terra, pois o que ela enfrentaria não seria fácil. Ela enfrentaria o escárnio. Por que o escárnio? Porque os judeus, eles são radicais. Quando alguém que é de dentro de sua tribo sai e vai para um outro lugar, é como se no nosso dia eu saísse da Bahia e fosse para um outro estado, porque lá nesse estado eu vou evoluir, e aqui na Bahia eu tenho uma vida boa, eu tenho tudo ao meu alcance, tenho uma vida estabilizada, tenho um bom emprego, abandono tudo isso e vou em busca do meu sonho. Mas muitas das vezes o nosso sonho não é o sonho do Eterno. Baruch Hashem. Então Ruth se preparou, porque logo quando ela chega, escute o que o texto vai dizer: louvado seja Deus. Quando ouviram que era ela, Noemi, que estava retornando, fizeram um grande alvoroço na cidade, dizendo: olha, aquela não é Noemi? É o que muitas das vezes as pessoas fazem. Elas são preconceituosas e elas serão cruéis. Quando nós errarmos, nós sairmos da nossa posição, e quando voltamos, não pense que as pessoas vão nos aceitar de braços abertos. Elas podem até fisicamente te aceitar de volta com braços abertos, mas o seu coração não estará aberto para você. Noemi tinha que se preparar, porque muitas das vezes nós erramos, mas não queremos ser criticados. Falhamos e não queremos ser criticados. Mas temos que nos preparar, porque aprender com nossos erros é aprender com as nossas fatalidades pessoais. Terceiro, esperança. A esperança renovada
desta mulher, que embora esteja passando por tudo isso, ela tem esperança. Escute uma coisa, Noemi está voltando para a terra de Israel e não tem marido e não tem filho. E pelas leis israelitas, uma mulher, ela não tem herança na terra de Israel se ela não tiver marido ou filhos. Mas isso o Eterno está providenciando. Porque mesmo quando nós erramos, mas quando nós fazemos o caminho de Techuvá, voltamos atrás com um arrependimento sincero, o Eterno prepara a nossa vitória. Mas o que vamos aprender através de Ruth? Primeiro, fidelidade. Ruth tinha de tudo quando foi aconselhada por Noemi a voltar para o seu povo, pois ela não poderia acompanhar Ruth primeiro, porque ela era uma moabita e estava fresco naquele momento que os moabitas eram inimigos do povo de Israel. Todos sabem que os moabitas são os descendentes do incesto com Ló e suas filhas e uma de suas filhas, Baruch Hashem. Mas estava fresco que o profeta Bilão, ou seja, o profeta não, o feiticeiro Bilão ou Balaão tinha incitado os reis de Moabe a poder enviar mulheres para seduzir o povo de Israel. Segundo, ela teria que ser impactada ou seria impactada pela rejeição por não pertencer ao povo de Israel. Segundo, compaixão. Ruth teve compaixão quando ela olhou para Noemi, que estava passando por um período de dor, um período de solidão que ela haveria de mergulhar. Ela teve compaixão. Baruch Hashem. E terceiro e último, ela era sábia para ouvir. Ela ouviu a sua sogra pacientemente quando foi aconselhada a poder contrair casamento com Boaz. Baruch Hashem, trazendo um panorama, o que nós aprendemos dessas duas mulheres. Temos que aprender a ter realidade. Segundo, estarmos preparados a assumir os nossos erros e os escárnios que vierem através dele. Terceira lição que aprendemos de Ruth: esperança, ainda que morta, mas ela tem que ser ressuscitada. Temos que lembrar lá do livro de Jó, que diz que ainda há esperança para o madeiro, que mesmo que sendo cortado, ao cheiro das águas ele se renova. Aprendemos sobre Ruth, que ela é uma mulher fiel. Seja fiel em toda a sua vida. Segundo, ela tem compaixão. Tenha compaixão, porque o telhado de vidro do seu vizinho é o mesmo telhado de vidro seu. Nunca aponte o dedo para ninguém e não calce o sapato de alguém sem saber aonde é que o sapato vai causar calo. Terceiro, seja sábio para ouvir. Escute conselhos que te farão bem. Escute conselho de pessoas que passaram pela mesma situação que você e que têm consciência e têm experiência em passar conselho para a sua vida. O Eterno te abençoe e te guarde. Em nome de Mashiach. Shalom Lekulam. Baruch Hashem.